dentro da própria maçonaria tem um grupo que porque aí que tá muita gente falando, né? Um maçom que entrou na maçonaria nos primeiros graus, ele não vai saber aquilo, ele vai sabendo, ele vai descobrindo conforme ele vai avançando nos graus. E cada grau sempre tem rituais que você tem que cumprir para avançar de grau, né? E, por exemplo, tem um livro do Albert Pike, que é como se fosse o pai da maçonaria americana. Eu tenho esse livro, na verdade nenhum não maçom pode ter, eu comprei no eBay em inglês. É um catatal, é como se fosse uma bíblia maçônica, né? E onde, no livro mesmo, ele fala que não, a gente engana mesmo os maçons mais novos. A gente não revela para eles. Você só vai tendo cada vez mais iluminação ou revelação conforme você vai avançando dentro, né, subindo os graus e, obviamente, se comprometendo cada vez mais. Né? Cada vez mais você vai fazendo rituais, vai se comprometendo mais e mais, entendeu? Até chegar no grau 33 lá, onde você recebe a completa iluminação. Esses caras, eles sabem como que a nossa existência funciona, eles sabem mais elementos da existência, da realidade, do que eles deixam a população em geral saber. É esse Sim. o ponto. Então, por exemplo, né, voltando à questão desse período histórico do iluminismo, o que foi no iluminismo aí? Eles falaram, bom, a gente precisa estabelecer na sociedade um novo paradigma sobre a vida, sobre a realidade. Então, até então era o quê? Era Deus criou o mundo, né? Todas as pessoas acreditavam em Deus, né? Tinha uma relação com a transcendência. E a gente falou, não, a gente vai ser... Agora é a ciência que determina, é o reducionismo, o materialismo, né? A gente fala, não existe nada, tudo é matéria, nada vai além da matéria, mas só que isso eles fizeram para, vamos dizer, implementar na sociedade, para sacralizar a sociedade, ou secularizar a sociedade, porque eles mesmos, todos acreditam, inclusive você não pode ser maçom se você for ateu, você tem que acreditar numa deidade, que eles chamam de o grande arquiteto do universo. Né? Então, por exemplo, né, antes da Royal Society, foi a primeira organização científica oficial, né, no mundo, né, lá na Inglaterra, ser formada, existia, né, o que deu nascimento à Royal Society era a sociedade lunar, chamava Lunar Society, daí que vem o termo lunático. Quem que eram, por exemplo, pessoas membros, né? Você tinha o pai do Darwin, o avô, o Erasmus Darwin, já era membro dessa sociedade secreta. O Benjamin Franklin também, né, que é um dos que era diplomata americano, que foi um dos pais da Revolução Americana. Todos eram da Lunar Society, que era uma sociedade secreta, esotérica. Né? Muitos maçons também, muitos Rosacruzes também. Né? Então é interessante você ver que para o público não acredita em nada, mas a gente não, a gente preserva as nossas tradições. Né? E depois o próprio Darwin, durante, né, a época aí, então a gente começa a propor o quê? Então, né, o homem não foi criado, né? O homem descende do macaco. A gente cria uma teoria que diz que a vida também é fruto do acaso, porque segundo a teoria da evolução do Darwin, que na verdade o próprio Darwin ali, né, quando ele escreveu lá, né, A Origem das Espécies, ele reconhece que ele não conseguiria dar conta, vamos dizer, ele simplesmente fala do que, e mesmo assim, adaptabilidade dentro de filos, dentro de espécies. Ele não consegue falar de como uma espécie vira outra espécie. Mas ele também falava, olha, ele não conseguia falar sobre a origem da vida, como que do nada sai alguma coisa, né? Como que do imaterial, do inorgânico sai o orgânico, sai a vida, né? Mas já começou a avançar essa narrativa a partir dele, do que, por exemplo, essa galera que eles chamam dos novos ateístas, né? O Richard Dawkins, Richard Dawkins é o ator favorito de todo adolescente, né? Quando eu era ateu, eu fui por causa dele. Eu li os livros dele, fiquei maravilhado. Então, mas depois apesar dele preferir acreditar que
a sopa primordial, né? Que sei lá, um bando de minério se juntou porque caiu um raio e isso gerou, né, um ATP, um aminoácido ali, né? Que imagina, né? Como que o olho humano, como que, né, a organização do nosso DNA, que são bilhões cara, é um sistema operacional complicadíssimo para você determinar, né, o funcionamento tô dando um exemplo. É uma programação humano, muito, né? Muito funda. Isso nasceu do acaso, isso veio do nada. E olha que interessante, né? Ele já declarou que ele acha muito mais plausível, né, o ser humano ter sido semeado na Terra por alienígenas. Então, que seria a mesma coisa que ter um Deus, né? Então, acreditar em Deus, a gente não acredita. Agora, acreditar que o alienígena semeou o homem, é responsável pelo homem, eu acredito. Né?